Muito bem, vamos falar um pouco de equações paramétricas agora, que a gente vai usar nesse nosso próximo tópico. O que a gente viu até o momento em relação ao estudo de funções? O que a gente viu até agora foi isso aqui, uma função que vai da reta na reta, e o gráfico dessa função é um para-ordenado xy, né? Onde a coordenada y depende da coordenada x. Então aqui a gente tem uma dependência de uma coordenada em relação à outra, né? O y depende do valor de x. Então, quando eu mudo o valor de x aqui, eu tenho um novo valor de y aqui, dependendo do valor de x que eu escolho. Nas equações paramétricas, a gente muda essa dependência para um parâmetro externo, né? Fora aqui do plano. Então, a gente introduz uma terceira variável, que é chamada de parâmetro, onde tanto o y quanto o x vão ficar dependentes dessa terceira variável. Então, a gente tem aqui uma representação do que seria isso, né? Aqui o parâmetro t, esse parâmetro ele fica variando aqui dentro da reta. Normalmente, ele tem um começo e fim, né? Ele começa num determinado valor e termina num outro determinado valor, de modo que tanto o x quanto o y, os pontos da curva, dependem agora desse parâmetro. A maneira de representar essa curva parametrizada, em geral, é ou desse jeito, aqui, o x, já deixando claro que o x depende de t e o y depende de t, ou escrevendo em termos de, realmente em termos de funções. O x como sendo definido por uma função de t e o y como uma função de t. Tá bom? Vamos ver um exemplo, na verdade vamos ver dois exemplos de equações paramétricas, para a gente entender. Vamos começar pela parábola. Essa equação que está aqui é a equação explícita da fórmula da parábola, né? O y em função de x, como a gente já conhece. E aqui está o gráfico dessa parábola, né? Para cada valor de x, eu vou ter um valor de y, que é o quadrado desse valor de x aqui. Como é que eu escreveria a equação paramétrica da parábola? Eu tenho que escrever o x e o y em função de t. Aqui, como eu já tenho o y dependendo de t, o caminho mais natural é que a gente chame o próprio x de t, certo? O próprio x seja chamado de t. Quando a gente faz isso, pelo fato do y ser x ao quadrado, então o y automaticamente passa a ser chamado de t ao quadrado. E com isso, a gente tem a equação paramétrica da parábola, que é o x igual a t e o y igual a t quadrado. Vamos ver um outro caso diferente das funções que são explícitas, como é que funciona. No caso da circunferência, por exemplo, o que eu tenho aqui é uma equação explícita. A gente tem o x e o y escrito em forma de equação e não uma variável escrita em função da outra. O que nós temos aqui é uma circunferência de centro na origem e raio 2. Bom, esse gráfico que está desenhado aqui não é o gráfico dessa circunferência. Esse gráfico é o gráfico do círculo trigonométrico, ou seja, um círculo de raio 1. Tá? Por que isso? Porque é a partir desse círculo que a gente vai encontrar o parâmetro para escrever essa circunferência em termos de coordenadas paramétricas. Quem vai ser o parâmetro? O parâmetro vai ser esse ângulo aqui. Por que esse ângulo? Porque conhecendo senos e cossenos, dado um determinado ângulo, quando eu uso o círculo trigonométrico, eu tenho a projeção desse ângulo no eixo x é o cosseno e a projeção desse ângulo no eixo y é o seno.
certo? E aí o que a gente faz? Chamando o parâmetro como sendo esse ângulo, para eu estar numa circunferência de raio 2, basta que eu multiplique a relação de x e y com θ por 2. Quando a gente olha para cá, o cosseno desse ângulo que aparece aqui é o valor de x. E o seno desse mesmo ângulo é o valor de y. Então, a equação paramétrica do círculo vai ser o raio vezes cosseno no caso do x e vezes seno no caso do y. Se eu elevar o x e o y ao quadrado, a gente vai perceber que essa equação aqui satisfaz a equação do círculo, certo? Porque aqui eu vou ter 4 cosseno ao quadrado, aqui eu tenho 4 seno ao quadrado. Quando eu somo os dois, 4 fica em evidência. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Esse resultado dá 4, que é o que está dizendo aqui. Bom, o assunto mesmo da sessão são as derivadas implícitas, né? Como é que a gente faz para calcular a derivada de uma função implícita? Bom, primeiro, o que é uma função implícita? Vamos dar uma recordada rapidamente nas formas de representação que nós temos de uma curva. A primeira das fórmulas é justamente a fórmula explícita, que é a que a gente mais usa, que é quando a gente escreve y em função de x. Por exemplo, a gente acabou de ver o y igual a x quadrado, a gente teria o y igual a ln de x. Qualquer coisa onde o y está em função de x é uma forma explícita de uma curva. A outra forma é a paramétrica, que a gente acabou de falar. Tá? A paramétrica é a que a gente tem tanto o x quanto o y em função de um parâmetro. Tá? No caso lá que a gente viu da parábola, a paramétrica é escrita desse jeito. Se eu pegar aqui o ln de x, eu também posso representar parametricamente essa função dessa forma aqui. Né? E, além dessas duas, a gente tem a forma implícita. E é justamente dessa forma que a gente está falando agora, porque a gente quer derivar funções desse jeito. Como é que é a forma implícita? É quando eu tenho uma equação que envolve tanto x quanto y, de modo que eu não consigo escrever uma das variáveis explicitamente em função da outra. Tá? Por exemplo, o círculo, que a gente tinha visto no exemplo anterior. O círculo de raio 4 tem esse gráfico, mas eu não consigo escrever o y em função de x de uma forma só. Né? Outro exemplo seria a elipse. Né? Essa equação da elipse, esse aqui é o gráfico da elipse. Tá? Essa equação também não dá para escrever y em função de x de forma única. Então, a questão agora é como é que eu vou fazer para derivar isso? Né? Porque a função implícita é justamente pelo fato de eu não conseguir expressar de forma explícita. Certo? Vamos ver então como é que fica isso. Bom, então a questão é como é que a gente faz para derivar uma função que está escrita na sua forma implícita. Vamos olhar para um exemplo, como a esfera, e vamos ver o que a gente pode fazer nesse caso. A primeira coisa que a gente poderia fazer aqui é isolar a variável y, né? Ou seja, reescrever a equação isolando o y. Nesse caso, né, a gente passando o x para o outro lado e extraindo a raiz, a gente teria efetivamente duas funções para y. Né? Ou seja, a gente teria uma função que seria y igual a menos essa raiz e uma outra função que seria y igual a mais a raiz de 4 menos x quadrado. Bom,
tendo reescrito a equação dessa maneira, aí a gente até consegue calcular a derivada de cada uma dessas duas funções. Por exemplo, se a gente derivar y1, se a gente calcular essa derivada, né, a derivada de menos raiz de 4 menos x quadrado, a gente pode, por exemplo, esse menos eu posso tirar da derivada, sobra isso aqui, reescrevo a raiz como sendo potência de meio, e aí usando a regra, esse meio aqui cai, aqui vai ficar meio menos 1, que vai dar menos meio, e não podemos esquecer da regra da cadeia, vezes a derivada do que está aqui dentro, que é menos 2x. Esse 2 e esse 2 se cancelam. Nesse caso, esse menos com esse menos se cancela. O que sobra é x, e essa raiz aqui vai para o denominador, então sobra x sobre a raiz de 4 menos x quadrado. De forma análoga, a derivada dessa outra função vai ser muito semelhante, só que agora vai ter um menos aqui, né? Uma vez que, como eu não tenho na segunda derivada esse menos aqui, então, a hora que aparecer o menos da derivada de dentro, ele não vai se anular com esse, então vai ficar um menos aqui fora, né? Então, a derivada da função negativa fica uma função, fica essa função aqui sem o sinal de menos, e a derivada da função positiva vai ficar com esse sinal de menos aqui. Certo? Bom, mas aí tem uma dúvida. Como é que a gente faz para derivar sem precisar isolar essa variável dependente? Porque nem sempre a gente consegue fazer esse cálculo e obter, ainda que sejam duas funções, obter uma expressão explícita a partir de uma equação implícita. Então, isso que a gente vai ver agora. A resposta, então, para essa pergunta é: como é que a gente faz? A gente vai usar a regra da cadeia pensando em y como uma função de x, como de fato ele é. Tá? Como é que vai funcionar isso? Veja bem. Primeiro a gente sabe, né, que y depende de x. Ou a gente parte do princípio de que o y é uma função de x. Sabendo que ele, partindo desse princípio, então eu posso escrever o y como sendo uma função de x. Eu posso representar o y dessa forma. Logo, se a gente tiver, por exemplo, um y ao quadrado dentro de uma equação, como é o caso da equação da circunferência, y ao quadrado vai ser a mesma coisa que se eu escrevesse f de x ao quadrado, uma vez que o y depende de x. E aí, se eu for derivar o y ao quadrado em relação a x, é o mesmo que se eu fosse derivar f de x ao quadrado. Então, isso aqui é uma função composta. Então, aqui eu uso a regra da cadeia. Como é que fica a regra da cadeia? Cai o expoente. Então, fica 2 vezes f de x. E aqui ficaria 2 menos 1, né, que dá 1. Vezes a derivada de f de x. Agora, se f de x é y, então eu posso reescrever isso aqui em termos de y. Como fica? Veja lá, a derivada em relação a x de y ao quadrado fica sendo o 2 cai, porque eu estou derivando a função quadrática. Então, fica 2 vezes y vezes a derivada de y. Né? Y, y. Tá certo? Então, usando isso aqui como base, a gente deriva funções implícitas. Então, vamos lá. Vamos voltar, por exemplo, da esfera, do círculo, desculpa. A gente tinha isolado o y e feito as duas derivadas. Agora a gente não vai fazer isso. A gente vai derivar direto a expressão. Então, veja,
estou derivando todo mundo em relação a x. Se eu vou derivar todo mundo, tem que derivar os dois lados da equação. Então, derivando aqui do lado esquerdo e derivando do lado direito. E aí aqui eu vou usar duas regras, a derivada da constante e a derivada da soma. Derivada de constante é zero. Derivada da soma é a soma das derivadas. Então, o que vai aparecer aqui embaixo? Derivada de x mais a derivada de y, x quadrado mais a derivada de y ao quadrado, e do lado direito deu zero. Agora eu vou usar a regra da potência e a regra da cadeia aqui no y, né? Que é o que a gente acabou de ver aqui embaixo. Como é que vai ficar essa história? Olha lá. Derivada de x ao quadrado, 2x, potência normal. Derivada de y ao quadrado, 2y, que é a potência, vezes a derivada de y, uma vez que y é uma função de x. E o zero permanece. Agora eu vou isolar o dy dx, porque é atrás da derivada de y que eu estou. Certo? Então, esse cara aqui eu vou isolar. Então, 2x passa por lá de lá menos 2x, 2y passa por lá dividindo. Então, esse 2 e esse 2 se cancelam. O que vai ficar? Dy dx vai ser menos x sobre y. Né? Esse x que passou para lá e o y que passa dividindo. Mas quem é y? Agora a gente vai ter, a partir daqui, essa é a expressão da derivada em y, mas eu posso, tendo agora conseguindo isolar o y, eu tenho a derivada para cada uma das funções que eu obtive lá atrás. Né? Então, quando eu faço o isolamento de y, eu tenho duas funções. Então, a derivada de x para o y1, basta eu colocar o y1 aqui. Como o y1 é negativo, com esse negativo se cancela, fica isso aqui, que foi o resultado que a gente obteve. Para o y2, que é uma função positiva, eu coloco no lugar desse y, vai ficar menos x sobre essa raiz, que é também a expressão que a gente tinha encontrado. Tá? Então, quando eu faço a derivada direta, eu obtenho essa expressão aqui, que fica em função de x e y. E aí, se eu isolar o y, eu tenho todas as derivadas possíveis para y. Bom, então como é que fica a técnica de derivação implícita, né, sem precisar reescrever y em função de x? Eu vou colocar aqui 4 passos, onde, se você comparar com o livro texto que nós estamos usando, lá ele só coloca 3, que são os próximos 3 que virão aqui. Esse primeiro passo é mais no sentido de deixar um pouco mais amplo o roteiro, tá? Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar quem é a minha variável independente. Em geral, essa variável independente é x, mas não necessariamente vai ser sempre x. Mas é importante que a gente tenha, de alguma forma, condições de identificar quem é a variável independente e quem é a variável dependente, que normalmente é y, mas também nem sempre vai ser y. A partir de agora, eu vou adotar x e y como sendo as variáveis independente e dependente, respectivamente, mas é importante que a gente saiba que um primeiro passo seria fazer essa identificação. Feita essa identificação, o que a gente faz? A gente deriva os dois lados da equação em relação a x, ou, melhor dizendo, a variável independente, considerando, né, a variável dependente efetivamente como uma função derivável da variável independente, ou seja, considerando o y como uma função de x. Então, o segundo passo é pega a equação e deriva dos dois lados em relação à variável independente. Feita essa derivada, lembrando sempre da questão da regra da cadeia e tal, o que a gente faz? A gente reúne
todos os termos que contêm dy dx de um único lado da equação. Então, a gente junta todo mundo que está multiplicando dy dx de um lado. O que não tiver dy dx, a gente passa para o outro lado da equação. E com isso, a gente obtém o dy dx, né? Porque já tem um monte de coisa multiplicando dy dx de um lado, um monte de coisa que não multiplica dy dx do outro, e a gente passa tudo que está multiplicando dy dx dividindo, e a gente tem a derivada de dy dx. Vamos ver na prática como é que isso funciona com mais um exemplo. Olha aqui, ó. Calcula a derivada dessa função agora. Essa aqui já não é mais tão simples, nem dá para escrever y isoladamente, né? Então, como é que a gente faz para derivar isso? Primeira coisa, primeira regra, né? Aqui a gente já partiu do pressuposto de que o x é a variável independente, y é a variável dependente. Então, agora eu vou seguir o segundo passo aqui, que é derivar os dois lados em relação a x. Quando eu faço isso, aqui eu deixei indicado essas derivações, então, estou derivando x ao cubo em relação a x, y ao cubo em relação a x, e o 9xy em relação a x. A derivada de 0 é 0. Como é que fica a derivada de x ao cubo? 3x cubo. Opa, tem um pequeno errozinho aqui. Aqui não é x ao cubo. Não. 3x aqui é ao quadrado, né? Depois, derivada de y ao cubo. 3y ao quadrado dy dx. Aqui tá certo, né? 3y ao quadrado e a derivada de y. Depois, a derivada de 9xy. Aqui, ó, eu tenho um produto. Então, esse 9 sai, e aí eu vou fazer a derivada do produto. Derivada de x vezes y, mais x vezes a derivada de y. Certo? Não posso esquecer. Isso aqui agora é um produto, porque eu tenho efetivamente duas funções, o x e o y. Certo? Vamos ver como é que isso fica na sequência. Voltando aqui ao exemplo, né? O que a gente observa? Quanto que é a derivada de x em relação a x? Essa derivada é 1. Né? E aí agora, fazendo a distributiva, né? nesse negócio aqui, nessa parte aqui no verde, a gente tem 3x², 3x, o dy dx, né? Estou chamando a atenção dele aqui, menos 9y, né? Isso aqui ficou 1, menos 9x dy dx de novo. Então, esse é o resultado final da derivada dos dois lados. E aí a gente tem que procurar agora os termos dy dx. Né? O próximo passo, qual que é? Reúna os termos que contêm dy dx de um lado da equação. Então, esses dois termos aqui vão ficar, vou deixá-los do lado esquerdo. Esse cara e esse cara eu vou passar para o lado direito. Como é que vai ficar isso, então? 3y² de menos 9x, eu juntei, vezes dy dx. 3x², 9y, foram para o lado direito. Né? E aí eu, então, deixo tudo que é dy dx de um lado e tudo que não é dy dx do outro. E aí a última etapa, obtenha o dy dx, ou seja, passa isso que está multiplicando, dividindo. E é isso que a gente faz aqui, né? Dy dx é esse termo dividido por esse termo está aqui. Como o 3 é um fator comum em todos eles, isso é só uma questão de ajuste fino, né? Então eu vou ficar com 3y menos x² e embaixo y² menos 3x. Essa passa a ser a minha derivada de y em relação a x, de uma função implícita.
tá certo? Espero que vocês tenham entendido esse assunto. A gente vai discutir isso em aula também, tá? E é isso aí. Até uma próxima. Um abraço.